Bem, caro cooperado, para evoluir nessa conversa sobre telemedicina, nós vamos dividir em dois momentos, então, antes e durante a consulta, e finalizando a consulta com os documentos e certificação digital em um outro vídeo. Tá? Antes da consulta, então, o profissional que vai atender a telemedicina tem que se organizar para tal, né? O primeiro passo é a divulgação, é informar seus pacientes, aqueles que já eram seus pacientes e os novos pacientes que você vem atendendo em telemedicina. Isso você pode fazer por diversas plataformas e organizar com a secretária da clínica também, se ela mantiver o telefone, informando que essa modalidade de atendimento é possível, inclusive pelos convênios, né? E ter uma organização para isso, um treinamento da secretária, para saber como vai informar isso, ou até mesmo o seu pessoal, para ter o contato propositivo com o paciente em relação à telemedicina, entendendo das legislações, do que pode ser feito nesse momento e das limitações do método, né? Tem que se familiarizar também com os aplicativos. A gente tem aplicativos mais fáceis, que têm uma usabilidade já mais tradicional, como o WhatsApp, o Telegram, e tem aplicativos de conferência, como o Hangout, o FaceTime do iPhone, e o Zoom, né, o Google Meets, que também é uma outra plataforma que você pode usar, né? Todas essas são autorizadas o uso pela regulamentação em telemedicina. E é importante também, de antemão, você definir como você vai cobrar isso, né? Se é através do convênio, então suas guias vão ter que ser feitas nesse sentido, e se porventura algum paciente particular, você saber como vai proceder em relação a isso, né? Depósito, em que momento você vai fazer, como você vai gerar o recibo ou nota desse atendimento, né? Na Copneuro, então, nós temos uma cartela de convênios parceiros nossos, né, que alguns deles já têm habilitação para a realização de telemedicina. Hoje é dia 6 de maio, aqui estava até dia 2, essa tabela se mantém, então a gente tem a Mil, Cassi, Fusma, Postal Saúde, Saúde Caixa estão habilitados para atendimento. Os outros que não estão habilitados são todos esses que estão na lista, mas a gente informa o cooperado que esses convênios que não estão habilitados, eles já foram consultados em relação à obrigatoriedade que a ANS coloca como atendimento em telemedicina, e boa parte deles ou não respondeu ou ainda está em vias de resposta, então a gente sugere o cooperado que faça as cobranças de modo não vinculadas ao convênio até esse momento, alegando isso. À medida que, se porventura aparecer um paciente desses convênios, você também pode entrar em contato com a Copneuro, checando se há já viabilidade de atender pelo mesmo. Bom, é importantíssimo isso, e isso antes da consulta ainda, você ter os dados do paciente todos, né? Se é um paciente já habitual, você já os tem no seu prontuário, mas se não, é um novo paciente, tem que fazer o cadastro dele com todos os dados de uma pessoa física, né? Além disso, como se for atendido pelo convênio, você vai ter que ter os dados da carteira do convênio, aí a gente sugere que você faça uma foto, porque que o paciente mande uma foto, né, dessa carteira, porque aí você tem esses dados para preenchimento de guia depois, tá? E não é passível de erro, de transcrição do paciente quando ele vai enviar somente o número. É importantíssimo, tá? E aí a gente tem uma regulamentação para isso, do termo de consentimento, se o paciente deve receber esse termo de consentimento, e pode ser via digital, você enviar ele para o WhatsApp, né? O texto propriamente dito, a gente vai deixar aqui um anexo, com o texto proposto, e o paciente pode apenas responder por WhatsApp, por exemplo, aceito, né, ou concordo com o termo de consentimento. Isso já é válido como documentação para sua defesa profissional, tá? Organiza-se horários, né? Então tem que ter uma agenda bem definida, tem que ter um espaço adequado para o momento, em especial por isso aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem um preceito ético de privacidade do paciente. O paciente precisa ter o seu momento de reserva, de troca de informação com o profissional médico, existe um sigilo envolvido nisso, então o ambiente tem que ser reservado, tem que ser um ambiente adequado para uma comunicação efetiva, que não tenha ruídos, que ambos se escutem de maneira adequada, preferencialmente se vejam de maneira adequada no momento dessa conversa, né?
E se porventura você optar por gravar essa consulta, informe ao paciente que você vai gravá-la. Alguns aplicativos permitem isso, né? O WhatsApp, por exemplo, não permite, mas outros, como o Hangouts Meet do Google, ele permite, né? E o Zoom também permite, mas o paciente deve saber que está sendo gravado, tá certo? Isso é muito importante para evitar problemas a posteriori, do ponto de vista administrativo e jurídico perante o conselho. Bom, a gente tem uma ferramenta interessante para o período durante a consulta, né? A consulta transcorre de modo habitual, com anamnese, identificação das síndromes relacionadas, e aí, ao exame neurológico, a ABN, a Academia Brasileira de Neurologia, emitiu uma recomendação para o teleexame neurológico, né, teleneuroexame, como eles deram o nome, e a gente vai deixar em anexo aqui para vocês também esse documento, e é bem interessante, algumas nuances do exame físico não são possíveis de ser adquiridas naturalmente, como reflexos, sensibilidade, né, então, mas outras, de modo interessante, você pode avaliar, né, com o vídeo apenas. Então é um documento que vale a pena ler, tá? E por último, tá, pessoal, para finalizar, durante a finalização da sua consulta, é imprescindível o registro em prontuário médico, tá? Seja ele físico, papel, ou seja ele um prontuário eletrônico, e aí nesse registro você colocar a ferramenta de comunicação que for utilizada. Se for utilizado o WhatsApp, você coloca o nome do aplicativo, tá? Coloca o horário que foi realizada a consulta, certo, pessoal? Isso tudo facilita e dá segurança ao profissional que está realizando telemedicina e organiza o atendimento para um paciente durante esse período de pandemia.